Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Leonardo, aqui do canal Lenda da Solução. Então, como prometido a vocês, irei explicar aqui neste vídeo o assunto função polinomial do primeiro grau, certo? Para os alunos do 8º e do 9º ano do Colégio Nova Geração. Então, neste vídeo eu coloquei um exemplo aqui a respeito desse assunto. Nós já estudamos esse assunto em sala de aula, certo? Os alunos do turno matutino, do 8º e do 9º ano do Colégio Nova Geração. Então, o que nós vamos verificar aqui neste vídeo é resoluções de 3 exercícios aí a respeito desse assunto. Ao final deste vídeo, colocarei também uma lista com 4 questões para vocês resolverem e entregarem até a terça-feira, a próxima terça-feira, certo? Então vamos lá. Vamos verificar a resolução deste primeiro exercício, esse primeiro exemplo. Observem bem aqui a leitura. Dada a função afim f de x igual a x mais b, sabendo-se que f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3, o valor do coeficiente angular desta função é... Nós temos aqui as opções de resposta. Letra A, 9/5, letra B, 5/9, letra C, 3, letra D, 3/5 e a letra E, 5/3. Observe a lei de formação de uma função polinomial de primeiro grau, também chamada de função afim. Nós temos bem aqui, f de x igual a x mais b. Esse coeficiente A é exatamente o nosso coeficiente angular, é o que nós queremos. O coeficiente B é o coeficiente linear da função, certo? A função polinomial de primeiro grau. Então, neste caso, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Primeiramente, vamos copiar a lei de formação desta função polinomial de primeiro grau, que é dada da seguinte forma: f de x igual a x mais b. Nós sabemos que f de 3 é igual a 6. O que isso significa? Quando eu substituir o valor de x por 3, o f de x, que é o meu y, vai ser igual a 6. Então, vamos fazer isso aqui. No lugar do x, vamos colocar o número 3. Consequentemente, o f de 3 vai ser igual a 6. Então, f de 3 igual coeficiente angular multiplicado pelo valor de x. Neste caso, o que eu escolhi foi o número 3. Então, A multiplicado por 3, mais o coeficiente linear, que é o coeficiente B. Observe bem que f de 3 é igual a 6. Então, fazendo a substituição, no lugar do f de 3, vamos colocar o número 6. 6 igual a vezes 3, 3a. Então, 3a mais b. Nós temos aqui a nossa primeira equação. É uma equação de primeiro grau com duas variáveis, certo? Mais uma informação de acordo com o exemplo. Nós temos que f de menos 2 é igual a menos 3. Novamente, vamos copiar a lei de formação de uma função afim, que é dada da seguinte maneira: f de x igual a x mais b. Agora eu vou substituir o valor de x por menos 2. Então, nós temos aqui f de menos 2 igual a, que é o coeficiente angular, multiplicado por x, que eu escolhi o número menos 2. Como é negativo, eu coloco entre parênteses, mais o coeficiente linear, que é chamado de coeficiente b, em uma função afim. f de menos 2 corresponde a menos 3. Basta fazer a substituição agora. Menos 3 igual a multiplicado por menos 2. Menos 2a.
mais B. Pronto. Eu tenho aqui duas equações. Vou chamar de equação 1. A equação 1 é 3A mais B igual a 6. E a equação 2, menos 2A mais B igual a menos 3. Com isso, eu poderia formar um sistema de equações com duas variáveis. Sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis. Vamos montar aqui esse sistema. Nós temos o seguinte: 3A mais B igual a 6. E nós temos ainda menos 2A mais B igual a menos 3. Observe que nós temos a variável A e a variável B. Em relação às duas equações, aqui nós não temos a variável, no caso, oposta. O que eu chamo a variável oposta? Observe os coeficientes. Coeficiente é o número que está próximo à variável. Na primeira equação, o coeficiente de A é o número mais 3. Na segunda equação, o coeficiente de A é o número menos 2. Esses dois números, 3 e menos 2, não são números opostos. Para serem números opostos, a soma entre eles precisa ser igual a 0. Aqui no caso não é. A soma entre 3 e menos 2 não é igual a 0. Certo? Em relação ao coeficiente B, aqui eu vou escolher a variável B. O coeficiente na primeira equação é 1, um positivo, e na segunda equação também é 1 positivo. Também não são opostos. Certo? Se fosse mais 1 e menos 1, aí sim, seriam opostos. Então, neste caso, para resolver através do método da adição, esse sistema de equações aqui do primeiro grau com duas variáveis, basta multiplicar uma das equações por menos 1. Eu vou escolher aqui no caso a equação 2. Eu vou multiplicar toda a equação 2 por menos 1. A equação 1 ficará 3A mais B igual a 6. Você não irá mudar nenhum resultado aí, nenhum valor, nem do coeficiente A, muito menos do coeficiente B. Então, basta repeti-la. 3A mais B igual a 6. Já na segunda equação, eu tenho que multiplicá-la por menos 1. Observe bem, na multiplicação, sinais iguais, o resultado é positivo. Sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, eu tenho aqui, menos 2A multiplicado por menos 1. Sinais iguais, negativos, o resultado aqui é positivo. Então, 2A multiplicado por 1 é igual a 2A. Vamos colocar aqui, pessoal. 2A, positivo. Mais B multiplicado por menos 1 são sinais diferentes. O valor de B é positivo, o sinal desse 1 aqui é negativo. Sinais diferentes, na multiplicação de 2 a 2 dá negativo. Então, B multiplicado por 1 é 1B. Logo, nós temos aqui menos 1B igual menos 3 multiplicado por menos 1 dá 3 positivo. Vamos colocar aqui, pessoal, 3 positivo. Agora, observe que eu transformei aqui um sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis em um outro sistema equivalente. O resultado das variáveis A e B não serão alterados. Então, neste caso, basta somar as duas equações. Por quê? Porque agora eu tenho a variável oposta, que nesse caso é a variável B. Somando variáveis opostas, por exemplo, mais 5 menos 5, o resultado é 0. Mais B menos B, o resultado é
0. Então vamos lá, somar as duas equações. 3A mais 2A, 5A. Como eu falei, mais B menos B, zerou. 6 mais 3 é igual a 9. Pronto. Agora basta isolar o coeficiente ali, a variável, neste caso, variável A, no primeiro membro. Então, A igual a 9. Número 5, esse coeficiente 5 bem aí. Estava no primeiro membro, ao mudar de membro, a operação é invertida. Como eu tinha uma multiplicação, o inverso da multiplicação é uma divisão. Então, 9/5. Bem aqui, pessoal, nós já encontramos o valor do coeficiente angular, que é justamente o valor desse coeficiente A, em uma função afim. No caso, 9/5. O nosso gabarito aqui é a letra A. Nós poderíamos continuar aí para encontrar o valor do coeficiente linear, que é o coeficiente B. Olha como é bem simples. Vamos escolher uma das equações, substituir o valor do coeficiente A em uma dessas equações, ou a equação 1 ou a equação 2. Eu vou escolher aqui a equação 1. O que eu tenho ali na equação 1? 3A mais B igual a 6. Pronto. Substituindo o valor do coeficiente angular, ficamos com 3 multiplicado por A, que corresponde a 9/5, mais B igual a 6. Multiplicação de frações. Multiplica-se numerador com numerador, denominador com denominador. Então, 3 vezes 9 dá 27. 1 vezes 5 é 5. Mais B igual a 6. Pronto. Basta isolar aqui em um dos membros o valor do coeficiente linear. No caso aqui, o coeficiente B. Isolando B no primeiro membro, ficamos com o seguinte. Ó, B igual a 6. Número positivo, ao mudar de membro, transforma-se em número negativo. No caso, esta fração, 27/5, vamos passar menos 27/5. Agora vamos igualar os denominadores. Lembrando que o denominador deste número 6 corresponde a 1. Toda vez que não aparecer o denominador, nós sabemos que ali existe o número 1. Então, a segunda fração nós temos o denominador 5. Olha como é bem simples isso daqui, pessoal. Ó, vamos colocar o coeficiente linear, que é B, igual. Observe bem isso daqui que eu vou fazer. Vamos considerar o denominador também 5, aqui nesta primeira fração. Agora, qual o número que dividido por 5 corresponde a 6? Basta fazer o inverso. O inverso da divisão é uma multiplicação. Quanto é 6 vezes 5? 6 vezes 5 dá 30. Então, o numerador é o número 30. Isso é verdade. Por quê? Porque 30 dividido por 5 é igual a 6. A segunda fração você repete. Menos 27/5. Observe como ficou agora fácil. Por que eu fiz isso? Muito simples. Agora eu tenho ali duas frações cujos os denominadores são iguais. Tá aqui, ó. Os denominadores são iguais a 5. Como é uma subtração entre duas frações com o mesmo denominador, basta repetir o denominador e subtrair os numeradores. Então eu tenho aqui, ó, 5 é o meu denominador, subtraindo ali os numeradores. 30 menos 27 é igual a 3.
Logo, meu coeficiente linear desta função afim é o número 3/5. Certo? Não confundam isso daqui, pessoal. Observe bem. O enunciado aqui deste exemplo. Dada a função afim f de x igual a x mais b, sabendo-se que f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3, o valor, observe bem, o valor do coeficiente angular dessa função é. Então, o nosso coeficiente angular é o coeficiente A, coeficiente que está próximo à variável x. O nosso coeficiente linear é o termo independente, que neste caso aqui é o coeficiente B. Certo? Então, em relação ao coeficiente angular desta função afim, cujo f de 3 é igual a 6 e f de menos 2 é igual a menos 3, o nosso coeficiente angular corresponde a 9/5. Já o coeficiente linear corresponde a 3/5. Com isso, o nosso gabarito é justamente aqui, ó, alternativa A, 9/5. Alguns alunos irão confundir a nossa alternativa como se fosse a D. Não é a alternativa D. Justamente por causa do enunciado, nós queremos o quê? O coeficiente angular e não o coeficiente linear. Certo? Então vamos resolver aqui mais um exemplo. Então, pessoal, vamos continuar aqui a nossa resolução, agora do exemplo número 2. Podemos afirmar que o zero da função f de x igual a menos 2x mais 5 é igual a... Aí, como opção de resposta, aqui nós temos o item A, o número 2, alternativa B, 2,5, alternativa C, menos 2,5, alternativa D, menos 3 e alternativa E, 3. Então, o que é esse zero desta função? No caso aqui, nós estamos considerando o zero de uma função polinomial do primeiro grau. Então, vamos colocar aqui a lei que foi dada, f de x igual a menos 2x mais 5. Encontrar o zero é encontrar a raiz de uma função. Neste caso aqui, desta que foi dada. Vamos igualar. F de x vai ser igual a zero. F de x igual a zero. Então, nós temos menos 2x mais 5 igual a zero. Olha como é simples. Vamos colocar a variável no primeiro membro. Como essa variável está negativa, ao mudar de membro, ela fica positiva. Então, nós temos aqui 2x igual, nós retiramos 2x do segundo membro. Observe bem, primeiro membro, tudo que está à esquerda da igualdade. O segundo membro, tudo que está à direita da igualdade. Quando eu mudo um elemento, um termo de membro, a operação é invertida. Por exemplo, o oposto da subtração é uma adição. Consequentemente, o oposto da adição é uma subtração. O inverso, na verdade, o inverso da multiplicação é uma divisão. E o inverso da divisão é uma multiplicação. Então, nós ficamos aqui ó, com 2x igual 5 não mudou de membro, ele continua positivo. Isolando o valor aqui da variável x, x igual, no primeiro membro, pessoal, x igual a 5. Número 2 vai mudar de membro. Como existe uma multiplicação entre o número 2 e a variável x, o inverso da multiplicação é uma divisão. Então, 5 meios. 5 meios é 5 dividido por 2, ou seja, a metade de 5. E a metade de 5 é 2,5, ou seja, 2,5. Positivo neste caso.
Então, nosso gabarito aí é a letra B, 2,5. Vamos colocar essa informação aqui no plano cartesiano. Eu tenho aqui na horizontal o eixo X e na vertical eu tenho o eixo Y. Muito bem. Quando o X for 2,5, o Y vai ser o quê? Vai ser exatamente 0. O eixo Y, neste caso aqui, 2,5 para x, nesta função. O y vai ser 0. Então, vai ser bem aqui o ponto. Esse ponto que eu marquei ali no 2,5 é exatamente a raiz da função f de x igual a menos 2x mais 5. Sempre quando eu falar em 0, eu estou falando de raiz. E a raiz, ela toca exatamente o eixo, que eu chamo eixo das abscissas, o eixo X. Ela tocou bem aqui nesse ponto, 2,5 para X e 0 para Y. Ou seja, ela tocou o eixo X. Então, pessoal, zero de uma função ou raiz de uma função sempre será um ponto que vai tocar o eixo X, o eixo das abscissas. Neste caso, o zero desta função, menos 2x mais 5, é o número 2,5, ou seja, 5 meios. Muito bem, este foi o exemplo 2. Vamos verificar agora o exemplo 3. Exemplo número 3. Julgue as afirmativas a seguir sobre a função f de x igual a 2x menos 3. Podemos afirmar que o coeficiente angular desta função é o número 2. 2. O coeficiente linear desta mesma função é 3. Afirmativa 3. A imagem da função para x igual a 1 é o número menos 1. De acordo com o julgamento das afirmativas, dessas 3 afirmativas, é correto afirmar que somente a afirmativa número 1 é verdadeira. Alternativa A. Alternativa B. 1 e 2 são verdadeiras. C. Somente a alternativa 3 é verdadeira. Letra D. 1 e 3 são verdadeiras. E a letra E. Todas são verdadeiras. Então, pessoal, primeiramente vamos analisar a lei de formação desta função de primeiro grau, f de x igual a 2x menos 3. Observe o que eu falei lá no exemplo número 1, na resolução do exemplo número 1. A lei de formação de uma função afim é dada da seguinte forma. F de x igual a x mais b, onde o coeficiente a é chamado de coeficiente angular e o coeficiente b é chamado de coeficiente linear. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos fazer uma comparação entre a lei de formação de uma função afim, f de x igual a x mais b, e a função que foi dada aqui neste exemplo número 3, f de x igual a 2x menos 3. Vamos lá fazer essa comparação. Observe que o coeficiente a, neste caso, vale 2. Está bem aqui, ó. O coeficiente está próximo à variável x. E é 2 positivo, como apareceu bem aqui na afirmativa número 1. O coeficiente angular é 2. Então, neste caso, a afirmativa número 1 é uma afirmativa verdadeira. Isso aqui é verdade.
Afirmativa número 2. O coeficiente linear desta função f de x igual a 2x menos 3 é o número 3. Lembrando que aqui o número 3 ele está positivo. Toda vez que não aparecer o sinal, nós já sabemos que o número é positivo. Certo? Então, no caso, o número 3 ali é como se fosse mais 3. É um número positivo. Lembrando o sinal positivo, você coloque, se quiser, é facultativo. Já o negativo, ele é obrigatório. Certo? Então, neste caso aqui, vamos comparar. Coeficiente linear, coeficiente b, igual a menos 3. E nessa afirmativa número 2, está dizendo o seguinte, o coeficiente linear é 3, 3 positivo. Aí já é falso, porque 3 positivo é diferente de 3 negativo. Logo, a afirmativa número 2 é uma afirmativa falsa. Afirmativa número 3. A imagem da função para x igual a 1 é o número menos 1. Então vamos analisar, pessoal. A função ela já foi dada, f de x igual a 2x menos 3. Basta substituir o valor de x pelo número 1. Vamos ver o que vai acontecer. Então nós temos aqui, 2 multiplicado pelo valor de x, que neste caso é 1, menos 3. Vamos resolver primeiro a multiplicação. F de 1 é igual. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 3. O que nós fizemos foi isso aqui, essa multiplicação entre o número 2 e o número 1. Sempre obedecendo que as divisões e as multiplicações são resolvidas em primeiro lugar. Depois vocês resolvam adições e subtrações, na ordem em que aparece, da esquerda para a direita. Então, f de 1 é igual a 2 menos 3. Ali não existe multiplicação. Isso aqui eu tenho um número positivo e um número negativo. É como se fosse ali uma soma entre um número positivo e um número negativo. Nós conservamos o sinal do maior valor absoluto, que é o sinal do 3, é negativo. Subtraímos os números do maior para o menor. 3 menos 2 é igual a 1. Logo, f de 1 é igual a menos 1. O que isso significa? Que a imagem da função para x igual a 1, nós substituímos o valor de x por 1. Então, para x igual a 1, nós temos que a imagem desta função é o número menos 1. Está bem aqui? Menos 1. Logo, a afirmativa 3 é uma afirmativa verdadeira. Aqui 3 é verdade. Agora vamos analisar. Vamos julgar. De acordo com o julgamento das afirmativas, é correto afirmar que letra A, somente a afirmativa 1 é verdadeira? Não, isso aí é falso. Está bem aqui? A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 3 também é verdadeira. Letra A não é. Letra B, as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. Também não é, pessoal, porque a afirmativa 2 é uma afirmativa o quê? É uma afirmativa falsa. Letra C, somente a afirmativa 3 é verdadeira. Também não, porque a afirmativa 1 é verdadeira. Letra D, as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Esse aqui é o nosso gabarito, justamente. Essas duas afirmativas, elas são verdadeiras. As afirmativas 1 e 3. Consequentemente, a letra E não é o gabarito. Todas são verdadeiras. Isso aí não. Isso aí é falso. Muito bem, pessoal. Então, coloquei aí para vocês 3 exemplos de função polinomial de primeiro grau.
Daqui a pouco irei gravar também um vídeo colocando ali 4 questões a respeito desse assunto. Vocês deverão me entregar pessoalmente lá na escola a resolução dessas 4 questões, certo? Então daqui a pouco eu vou gravar esse vídeo, vou postar esse agora, ali no canal Lenda da Solução. Só abrindo um parênteses aqui para as pessoas lá da Unicesumar, os alunos da Unicesumar, também da Unisa, da UFBA e das outras faculdades. Eu estou resolvendo ali algumas questões de física experimental, de cálculo diferencial integral 2, também de geometria analítica e geometria e construções. Alguns alunos, aí no decorrer da semana, eles me enviaram arquivos em formato PDF para o meu e-mail. Meu e-mail aparece aí na descrição de cada vídeo. Então, pessoal, não se preocupem que eu vou resolver essas atividades no decorrer da semana, certo? Durante esse período aí eu fiquei muito atarefado porque agora eu estou trabalhando em 2 escolas, aí fica mais difícil de ter um tempo livre. Mas eu garanto a vocês que essas atividades serão resolvidas. Então, continuando aqui agora, os alunos do Colégio Nova Geração. Esse assunto, função polinomial de primeiro grau, já foi tratado lá em sala de aula. E eu vou colocar 4 questões daqui a pouco para vocês. Vou postar essas 4 questões no canal Lenda da Solução, que é este canal, e também no grupo, lá no grupo do WhatsApp da escola, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção e bons estudos a todos.